Sejam bem-vindos, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Aqui eu respondo as perguntas e essa é uma grande oportunidade para que vocês consigam aprender e podem até inclusive ter algum insight para o negócio de vocês em relação ao macramê. A gente sempre, eu costumo falar que aqui a gente forma uma grande comunidade. A gente acaba se ajudando aí pelos comentários, a gente acaba se ajudando, cada um às vezes pergunta uma coisa e também essa resposta serve para outra pessoa, né? Então fiquem comigo que eu vou responder as perguntas de vocês, combinado? Meu nome é Priscila Quáquio. A primeira pergunta: ao divulgar o nosso produto para venda, você acha interessante colocar o nome nas peças ou em algumas delas? Cada artesão trabalha de uma forma, né? Eu, particularmente, não tenho nome nas minhas peças, tá? Já fiz peça de coleção, essas peças de coleção levaram nomes, tá? Mas as minhas peças, por exemplo, tem peça aqui na Sobrenós que é campeã de vendas. Ela não tem um nome, eu coloco suporte de plantas 1, por exemplo, né? Suporte de plantas 2, isso pro meu controle, né? Pro cliente, não. Agora, já fiz coleções que cada peça levou um nome. Então, o suporte levou um nome, por exemplo, de... tô dando um exemplo que eu não tô me recordando. Cedro. O outro levou um nome, enfim, né? Cada suporte e cada projeto levou um nome diferenciado. Aí eu fiz dessa forma. É muito pessoal essa questão, tá? Eu sou muito a favor, quando vocês fazem coleções completas, de que isso aconteça. Principalmente porque você consegue vincular o nome da coleção com o nome da peça, e isso também valoriza o seu trabalho, tá? Então, vai variar de pessoas para pessoas aí. O que você sugere colocar nas etiquetas? E o melhor tamanho para costurá-las? O que é imprescindível ter na etiqueta é o nome, tá? Às vezes não cabe tudo numa etiquetinha que você vai costurar na peça, tá? Então, o nome é imprescindível. Por quê? Porque às vezes, eu mesmo já fiz isso, às vezes eu vejo o nome de alguma coisa em algum lugar, eu falo, eu vou procurar pelo nome. E aí vou no site de buscas, ou então no Instagram, ou no Face, busco lá pelo nome e acho, tá? Então o nome é imprescindível. Se você tiver espaço, vale colocar o arroba das suas redes sociais, né? Se ela for diferente do nome, também tem isso. Por isso que é importante a gente sempre usar a mesma nomenclatura em tudo que a gente tem, para que não ocorra esse equívoco no momento da procura, tá? Eu tenho uma plaquinha que ela tem 7 centímetros por 1,5. Por que ela tem essa medida? Porque na época que eu fiz aquela... Na verdade, essa é do logo, do primeiro logo, né? Do segundo logo é 5 por 5, tá? Do primeiro logo, ela tinha 7 por 5, 7 por 1,5. Então, você vai depender, a medida vai depender do tamanho do seu logo, de como ele é, se vai ficar aparente ou não o seu logo na etiqueta. Então, tudo isso tem que ser analisado pela própria pessoa que faz as etiquetas, tá? Então, eles conseguem te ajudar também em relação a isso. Uma luz para alugar macramê, não sei nem como começar. Gente, o aluguel, ele vai... É que nem, tipo, aluguel de vestido de noiva. Ele vai depender se ele é um primeiro aluguel ou se ele é um aluguel de uma peça que já tá lá. Normalmente, o primeiro aluguel, ele é mais caro porque é a primeira vez que você vai fazer, é uma peça sob encomenda, então ele acaba sendo um valor, que é o valor um pouco mais caro, né? Você tem que pensar o seguinte sempre, imagina que essa peça, se ela vai ser locada várias vezes, né? A intenção é essa, né? Então ela vai também se pagar ao longo das locações, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, sei lá, digamos que você cobre R$100 em uma peça, e aí essa peça vai ser locada por, sei lá, R$80. Então, tô dando um exemplo, tá? Por 50, enfim. Cada vez que você locar, essa peça vai se pagando. O que você precisa pensar? Que se acontecer qualquer equívoco é boa, né? Se acontecer qualquer problema com a peça, se estragar, se os fios desfiarem, se a haste quebrar, você precisa ter o valor daquela peça integral para refazer aquela peça, né, no caso. Então isso também tem que ser levado em consideração. Vale, o que eu te digo assim, com muita propriedade, no momento da locação é importantíssimo que você tenha
um contrato de locação para caso ocorra alguma coisa desse tipo, para caso aconteça alguma coisa desse tipo, para que você esteja bem respaldada, não sei com quem eu tô falando, porque tem o nome da empresa, mas que você esteja bem respaldado em relação a isso que pode vir a acontecer com a peça, tá? Essas são as dicas assim primordiais que eu tenho para te dar. Existe um tamanho máximo de vaso para ser colocado no suporte de plantas e que medida deve estar? Não existe um tamanho máximo, não. Você pode, gente, nossa, tem aí no site de busca, se você buscar, tem vasos de mais de 1 metro colocados em suporte de plantas. Qual que é a diferença? É que você vai ter que ampliar esse suporte para que ele fique na medida ideal para esse vaso grandão. Às vezes você vai ter que colocar, inclusive, maior quantidade de cordão para que sustente bem esse vaso, né? Outra coisa importante quando a gente vai trabalhar com vaso muito grande, além de, às vezes, triplicar, duplicar a quantidade de cordões, é você fazer um nó muito bem atado, muito bem feito na base do suporte, para que não corra o risco de abrir e de quebrar, tá? Quebrar o vaso. Outra coisa importante, dentro desses suportes que são muito grandes, é importante que a gente faça a argola do suporte com o próprio cordão, tá? Como se fosse um punho de rede. É de extrema importância também, para que não arrebente, né? Vale até, dependendo do peso do projeto que você for colocar, você usar aqueles suportes de ferro, né? Que suporta o punho da rede, sabe? Para ajudar também. O que você acha sobre artesãs que colocam perfume nas peças para enviar aos clientes? Gente, o que eu acho das artesãs? Cada um sabe o que faz. Não tem como eu achar alguma coisa das artesãs que fazem isso. Cada um é cada um tem responsabilidade por si, pelo seu negócio, né? O que eu acho das artesãs? Não acho nada. Cada um, né? Cada um é adulto e sabe lidar com as coisas. Se você estiver perguntando sobre lidar em relação ao perfume, eu particularmente não coloco no projeto, eu coloco nos papéis, né, direto no papel que envolve esse projeto. Mas daí, gente, cada um é cada um, tá? E aí eu não posso falar pelos outros, né? Eu só posso falar por mim, tá? Então é complicado falar de outro artesão, né? Cada um. Cálculo de cordões. Gente, é assim, ó, todas as vezes que eu abro caixinha, todas, sem exceção, vem mais de 3, 4 perguntas, bem mais, às vezes até 10 perguntas sobre cálculos de cordão, tá? Então, quero dizer o seguinte para vocês, eu já expliquei isso dentro de outras caixinhas, tem salvo dentro do YouTube, tem salvo isso dentro do IGTV. Por que eu não vou responder novamente? Porque senão todas as caixinhas que eu abro, todas as vezes eu respondo sobre isso e aí eu não dou oportunidade para as novas perguntas virem, tá? Então, vou pedir uma gentileza, isso tem salvo dentro do YouTube, tem salvo dentro do IG, lá no IGTV, então se vocês puderem passar lá, vai ser ótimo. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, vocês conseguem, eu ensino o cálculo de cordões detalhadamente dentro do e-book que eu escrevi, que é o Macramê Sem Segredos. Eu já escrevi esse e-book há 2 anos e meio, isso já está disponível para vocês há 2 anos e meio, então se você, não adianta só baixar, tá? Tem que ler e tem que aplicar. Tem que praticar aquilo que eu ensino lá. Detalhadamente eu ensino lá como fazer esses cálculos, tá? Para você baixar o e-book, eu deixei, se você tiver no YouTube, aqui no link, eu deixei o link aqui nos comentários. É indicado lavar os cordões antes de fazer a peça para evitar encolher? É uma opção. Não digo que é uma indicação, eu digo que é uma opção. Eu nunca lavei antes, nunca. Mesmo porque você imagina que se eu for lavar todos, o trabalho que vai dar eu faço normalmente trabalhos muito grandes. Você imagina o trabalho que eu vou ter para lavar esses cordões todos para depois secar, para depois fazer o projeto. Não, nunca lavei. É uma decisão pessoal, tá? Por quê? Porque você vai ter que contabilizar essas horas que você gastou lavando. E aí isso pode encarecer muito mais o seu projeto. Porque querendo ou não, é um trabalho que você está fazendo também, tá bom? Então é uma escolha, é uma decisão de cada artesão, né, de cada artista. Você já costurou forro de bolsa em macramê? Gente, eu não costuro nada, zero. Pra quem me segue já sabe, eu não costuro nada. Não sei, nem a mão, gente. Quem costura meia rasgada aqui, furo de meia é o Cezinha.
Meu marido, vice-presidente, eu não costuro nada. Eu já mandei costurar, mas daí eu mando na costureira, tá? Não, eu não sei nem como faz, porque eu não sei costurar. E aí a costureira faz do jeito dela lá, costura direto internamente dentro da bolsa. Como disfarçar um nó quando o fio acaba, ainda no meio do trabalho? Sinto lhe informar, não há como. O acabamento fica muito, muito feio quando você emenda trabalho. Por isso que eu sou a favor de reforço a importância de vocês saberem o cálculo do cordão. Não façam o cálculo vezes x, y, z, que isso não vai funcionar. Ou vai sobrar muito cordão, ou vai faltar muito cordão. Eu já testei. Tá? Então, baixem o e-book, sigam, gente, assim, assistam lá as lives de perguntas e respostas onde eu respondo sobre essa questão do cálculo. Tem uma live que eu respondo detalhadamente sobre isso, porque fica muito feio, muito feio. Inclusive, eu ensino a fazer essa emenda, porém eu não sugiro que você faça, eu não indico que você faça, tá? Então, como eu ensino lá no IGTV em destaque. No caso das peças para o dia a dia, tipo chaveiro, como fazer para não sujar? Gente, quando a gente tá lidando com uma peça que tá o tempo inteiro nas mãos das pessoas, entra na bolsa, sai da bolsa, ou então fica pendurada, né? Às vezes pode ser um pingente. A gente não tem controle sobre isso, tá? Vai sujar, com certeza. Então, o que eu faria? Eu daria a indicação de lavagem pro cliente, e aí para você saber a indicação de lavagem, o ideal é que você verifique com o fornecedor do cordão, né, com o fabricante do cordão, qual a indicação de lavagem para cada cordão. E normalmente a indicação de lavagem vem na embalagem, então, né, vale a pena vocês repassarem isso para o cliente. Outra coisa que você poderia fazer para ajudar, para que isso não aconteça, é engomar o projeto, tá? Lembrando que daí ele vai ficar duro, vai ficar durinho e vai sujar menos, vai facilitar o processo, só que também se lavou, saiu também, tá? Vai dar na mesma, vai sair a goma. Se deve precificar ou não as peças do catálogo, ou então fazer só via direct. Vai depender se você vende pronta entrega ou não. Se você tiver uma peça pronta entrega, por favor, não deixe de precificar o catálogo. Precifique. Agora, no meu caso, que trabalho com peças sob encomenda, eu nunca precifico, porque eu nunca tenho aquela peça pronta. Mesmo que eu tenha, ela é feita sob encomenda, medidas, etc, tá? Então, vai depender do tipo de projeto que você trabalha, o tipo de forma que você trabalha, para que você coloque ou não o preço. Eu tenho 3, 4 peças iguais, idênticas a essa, da mesma cor, etc. Precifica. Tá? Ou então eu tenho peças iguais a essa de cores diferentes, especifica e já informa no conteúdo de que você tem uma peça de cada cor XYZ, por exemplo. Tá? Então é sempre importante que a comunicação aconteça de forma clara com o cliente, tá? Peça única. Ou então aí vendeu, tira do ar, né? Então vai depender aí do tipo de projeto que você trabalha, o tipo de projeto que você faz. Qual tipo de cordão usar para XYZ? Qual tipo de cordão usar para fazer uma peça BCD? Gente, funciona da seguinte forma. Quando você vai escolher o tipo de cordão que você precisa usar, você precisa pensar num todo do projeto, tá? Esse projeto vai ficar exposto ou não? Esse projeto vai ter passagem de pessoas ou não? Esse projeto vai ficar exposto ao clima ou não? Esse projeto está sendo feito numa base de madeira, numa base de ferro, tudo isso vocês têm que levar em consideração. Vai ter muito peso em cima desse projeto ou não, tá? Então tudo isso precisa ser levado em consideração no momento da escolha do cordão. Não tem uma regra que eu fale para você, esse daqui é só esse cordão que você pode usar, ou aquele lá é só aquele cordão que você pode usar. Não, tá? A gente tem que pensar que a gente está trabalhando com uma arte, com criação. E eu, assim, eu evito ao máximo de induzir vocês a criarem de um jeito especificíssimo que eu falo, é isso que tem que fazer, tá? E outra, mais do que isso, eu sempre falo pra vocês, tudo que eu falo pra vocês, que é experiência, é uma bagagem que eu tenho de 4 anos e meio fazendo macramê, testem, porque às vezes a minha verdade não é a verdade de vocês, né? Então, é muito complicado eu falar, usa peça X, usa cordão X, qual nó você vai fazer, qual tipo de espaço vai ficar entre os nós. Tudo isso é importante você ter noção da totalização do seu projeto antes de você definir, tá?
É complicado? Não, não é. Define testa, faz um projeto pequenininho com ele, testa, vê se é aquilo que você queria, vê se ficou com o aspecto que você desejava, vê se o cordão é forte, se não é. Vai testando os tipos de cordões aos poucos. E aí você vai entendendo como cada cordão funciona. E aí quando você entende como cada cordão funciona, você consegue entender também para qual tipo de projeto ele é indicado, tá? É muito pessoal essa escolha, muito, tá? Muito pessoal. Desculpa não ter uma resposta concreta, mas essa é a realidade da arte, da criação, tá? Se eu falar pra você, faz assim, você fizer e não gostar, você vai falar, mas a Priscila falou que era pra fazer. Então, assim, cada um é cada um, tá? Eu sou suspeita de falar assim, porque eu de fato, quero que vocês aprendam a pescar. Né? Eu não quero dar o peixe pronto pra vocês. E mesmo que eu dê o peixe pronto, pode ser que você experimente e fale, putz, Priscila, não deu certo, a Priscila, tá vendo? Foi a Priscila que falou. Então, complicado eu falar sobre a arte do outro. Posso misturar fotos pessoais no meu perfil com as fotos de produtos? Deve misturar, deve. As pessoas compram de pessoas, né? As pessoas compram por causa de você e não por causa dos seus projetos, né? Elas vão se identificar com você, elas querem saber quem está por trás daquela marca. Coloquem a foto de vocês, coloquem o dia a dia de vocês, coloquem rotina de vocês, é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Deve colocar. Tenho dúvidas no ponto festonê, da direita para a esquerda e vice-versa. Pelo amor de Deus, chega de dúvidas, entra depois dessa live no YouTube, tem uma aula somente sobre nó festonê, detalhadamente, gente, eu tenho certeza que não tem como saber, não tem como sair dessa aula sem saber o nó festonê, tá? É uma aula completa dentro do YouTube que está escrito Descomplicando o nó festonê. Vá lá, assista e depois você me conta se você conseguiu fazer. Sempre que eu for fazer um trabalho grande usando fio de malha, é necessário abrir o rolo todo? Ó, por experiência, vamos pensar em dois casos, tá? Se você comprou uma malha que ela que tem o mesmo padrão de medida, se você comprou uma malha que tem o mesmo padrão de medida, você não precisa abrir o rolo todo. Porém, você tem que se atentar a cada puxada do cordão se há emenda ou não. Nunca corte, puxa um tantão assim, ó, antes de cortar a quantidade que você precisa, tá? Puxa um tantão, aí você mede e corta. Puxa um tantão, sei lá, o tantão quanto? Sei lá, puxa uns 7, 10 metros, daí você corta. Puxa, por quê? Porque se você não prestar atenção na continuidade do rolo e houver emenda no meio do rolo, você perde, e você já fez o corte, você perde, às vezes, sei lá, você precisa de 10 metros, sei lá, vamos contabilizar que você precisa de 3 metros para o seu projeto. Você não verificou se tinha ou não emenda, e aí você já deu o primeiro corte. Aí você tá com 2,75 metros, você descobre que tem uma emenda. Ficou lá o restinho do cordão, você vai ter que perder esses 2,70 aí de cordão, tá? Agora, se você estiver usando um rolo menor, porque um rolo de malha, gente, ele é muito longo, né? Se você estiver usando um rolo menor, por exemplo, de 20 metros, aí eu indico que você abra. Por quê, gente? Por lei, as fábricas podem ter até 3 emendas por rolo. Então, se você estiver trabalhando com fio menor, vale a pena você abrir ele inteiro, tá? Com 20 metros, por exemplo, eu tenho um rolo de 20 metros, aí você abre o rolo todo. Senão, o fio de malha é muito longo, né? Um quilo, é muita coisa, são quase 300 metros, né? Depois tem que enrolar, vai ficar solto esse fio, enfim, eu não indico, tá? Mas eu indico você tomar essa atenção e ter esse cuidado. Agora, se você não estiver trabalhando com fio de malha que é padronizado, com a mesma espessura no fio todo, aí eu indico que você busque abrir e ir abrindo conforme você vai medindo, para que você consiga saber qual é o espaço desse rolo, qual é o local desse rolo que vai ter a mesma espessura do começo do trabalho que você já começou. Não sei se eu fui clara. Se ele não tiver a mesma espessura, você vai ter que procurar no rolo
a mesma espessura do cordão que você já começou o projeto. Basicamente, essas informações são de extrema importância. Você cobra metade do valor da peça no ato da encomenda? No mínimo 30%. No mínimo. Normalmente eu cobro 50%. Dependendo do tipo de projeto, o valor total do projeto vai variar, tá? Mas sim, eu cobro. Cobro sob encomenda, tá? Depois que eu comecei a cobrar sob encomenda, nunca tive problemas com desistência de projetos. Dá pra fazer vestido de macramê, meu Deus, dá pra fazer o que você quiser, o que você imaginar em macramê dá pra fazer. Você vai precisar ter a técnica pra isso, mas que dá. Qual dica eu dou pra fazer cadeiras de bebês? Perguntar até, ter uma ideia, né? Até quanto a cadeira... Até, por exemplo, dependendo do tamanho da cadeira, bebê, a gente tá falando de uma cadeirinha que tem que ser segura, né? Então, assim, vai depender do tamanho da criança. Por exemplo, o Juju, meu filho, sempre foi enorme. Então, acho que ele nem caberia nessas cadeirinhas aí, só, sei lá, até 6 meses. Depois disso, acho que ele não caberia mais. Então, você tem que ter uma noção de até que idade aquela criança cabe ali na cadeira, qual altura vai ficar esse projeto, qual a medida dentro do quarto da criança, ou dentro de onde esse projeto vai ficar, de altura, não só de altura, de balanço mesmo, né? Qual o espaço que tem para balanço, para balançar. Claro que a gente tá falando de bebê, tem que ser uma coisa bem levinha, devagar, né? Não dá pra ser nada. Outra coisa, usar um cordão que a criança possa colocar na boca, porque normalmente bebê coloca tudo na boca, né? Tem essa questão do tato, do tato não, do paladar, né? Deles colocarem tudo na boca. Então, vale a pena você pensar. Seria pra 1 ano. 1 ano uma criança já tem pelo menos aí, se eu não estiver enganada, e dependendo do tamanho da criança, já tem pelo menos 1 metro aí, né? Não, muito, peraí. 1 ano, a criança já deve ter uns 70 centímetros, 80 centímetros. Então, tudo isso tem que prestar atenção aí, em relação a isso. Esses detalhes. Se a pessoa nunca vendeu nada e é iniciante, para vender ela precisa abrir o MEI devido aos custos? Flávia, eu vou ser muito sincera, tá? Se você nunca vendeu nada, começa a vender para abrir o MEI. Porque também, assim, como é que você vai saber se vai abrir o mês se você não vendeu ainda, né? Então, a hora que você começar a vender, tô vendendo, vende 2, 3 projetos, aí vale a pena. Qual que é a importância de abrir o MEI, gente? O MEI tem grandes benefícios, né? Você consegue... você pagando o valor do MEI, você consegue ter acesso a licença maternidade, se você se machucar, você pode ter um valor também. Enfim, tem muitos benefícios que o INSS dá. Você consegue empréstimo se for necessário. Enfim, gente, assim... O CNPJ, ele ajuda em muitos processos, né? No meu caso, por exemplo, eu precisei... para fazer compras de grande quantidade, e você vai precisar do CNPJ, para envio por correio você vai precisar do CNPJ. Então, só que assim, começa, né? Eu comecei, vendi a primeira peça e vou enviar pelo correio. Envia a primeira, explicando lá dentro do documento que é a primeira peça que está indo, você não precisa explicar, na verdade, né? Você vai colocar assinar uma declaração de documento, porque a primeira peça que você está enviando você ainda não tem CNPJ, você assina uma declaração de que você está enviando e depois em seguida você abre o MEI, né? É super simples abrir, tá? Eu vou ser muito sincera, eu não tinha informação sobre os benefícios do MEI quando eu comecei e eu demorei quase 1 ano para abrir o MEI, tá? Não tive problemas com isso, tá? Mas eu só abri porque eu tive necessidade de abrir e eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Pensa, faz quase 5 anos que eu tô trabalhando com isso, 4 anos e meio que eu tô trabalhando com isso. Então, lá quando eu comecei, eu era muito crua, né? Então, eu demorei 1 ano pra abrir o MEI, tá? E assim, só abri pela necessidade. Eu tive a necessidade e falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, preciso abrir o MEI e tal. E aí abri. Mesmo porque eu vendia muito localmente quando eu comecei a vender. Mas vale a pena pelos benefícios que você tem. Principalmente se você não tiver um outro trabalho, tá? Se você só tiver o artesanato como seu negócio principal, abre. Tá? Se esse for seu caso. O cordão encerado 2 milímetros para chaveiro fica mais estruturado do que o barbante fica. Fica bem lindo. Mas vai depender do seu acabamento, tá? Por exemplo, digamos que um barbante, se você quer fazer um acabamento com franja,
É que normalmente chaveiro a gente não faz franja porque fica tudo bagunçado, né? Mas digamos que você quer fazer uma peça pequena com franja. Normalmente o cordão encerado ele fica mais estruturado. Fica bem bonito. Eu sou suspeita, eu adoro pra fazer peça pequena. Vai depender do modelo, claro. Você tem algum tutorial de suporte de violão? O suporte de violão, ele pode ser feito com qualquer suporte, tá? Então, digamos que você tem um tutorial de suporte comum. Você pode fazer... o ideal é que você busque um suporte, um tutorial de suporte de parede, porque daí ele vai dar a base pro violão. E mais do que isso, é importante que você busque fazer o suporte com o violão em mãos. Por quê? Porque daí você consegue, com o violão, já ir medindo a base do suporte para você conseguir entender se vai ficar bem preso ou não dentro do violão e fazer as medidas ideais já pro violão. Tá? Toda vez que a gente vai usar um objeto dentro do projeto, dentro do suporte, mesmo que seja um vaso, é importante que você tenha noção dessa medida, né? Eu sempre falo pra vocês que eu comecei fazendo, eu comprei um vaso plástico, daqueles bem baratos, sabe? No Ceasa, e usava ele como base para todos os suportes, porque eu não sabia no começo fazer. Então eu colocava lá o suporte e trabalhava, ia medindo o suporte de plantas com a base do vaso junto, para eu conseguir ter uma noção de quanto usar, de cordão, de como fazer. Lavei um suporte de planta com argola de madeira e manchou os barbantes próximo à argola, com argola de metal. Acontece algo? Nunca aconteceu comigo. Inclusive, gente, eu tenho com argola de madeira e também nunca aconteceu comigo. Não sei te dizer. O que eu tenho aqui lá embaixo, na entrada de casa, que eu fiz logo que eu comecei a fazer, eu sempre conto essa história, né? Quando eu comecei a fazer macramê, um dos primeiros suportes que eu fiz, eu coloquei na entrada de casa. Até hoje ele tá lá, com argola de madeira e tá firme e forte. Ainda não aconteceu nada, graças a Deus. E já lavei ele muitas vezes, nunca aconteceu nada, nunca manchou também. Não sei te dizer, talvez você deixou de molho muito tempo, talvez, e saiu o verniz da madeira, não sei te dizer, nunca aconteceu comigo. Nem com argola de metal também nunca aconteceu comigo. Teria que entender qual tipo de argola você usou, se tinha algum verniz ou não. Não sei te dizer que cor que era essa argola, não sei. Nunca aconteceu comigo. A gente tem que esperar os galhos secar para trabalhar ou pode usar eles verdes? Eu recebi indicação uma vez do marceneiro de que o ideal é que espere secar, tá? Porque ele pode vir mudar de cor, ele pode vir a ressecar e abrir. Eu, normalmente, raramente eu trabalhei com galho verde. Uma única vez eu trabalhei com galho verde e nunca aconteceu nada com esse galho. Ficou bom, ficou bacana. A indicação do marceneiro era de que você aguarde, sabe? De que espere secar. Eu normalmente já trabalho com galhos secos porque eu pego galhos da natureza. Todo e qualquer projeto, todo e qualquer cordão que ficar ao clima, que ficar ao tempo, ele tem a sua vida útil diminuída, independente de qual seja, tá? Esse cordão. Os mais indicados são os sintéticos. Por quê? Porque eles tendem a durar mais tempo no clima. Tem sintéticos que se for usado em lugares muito secos, com muito sol, sem umidade, eles quebram. Então vai depender do tipo de qualidade do produto que você também está usando. Eu já fiz lá na minha mãe, quando eu comecei a fazer projetos, eu já sempre falo isso também. Eu comecei fazendo com cordão de poliéster. Fiz com malha, fui testando, né? E usei lá pra minha mãe um poliéster que tá lá até hoje inteirão. Qual que é a diferença? Ele só desbotou, tá? É vermelho lá na minha mãe. Ela ama vermelho. Já desbotou, mas ele tá muito firme, não rasgou, não abriu nenhum, não abriu nenhum fio, não saiu entrelaçado, não saiu a trança, então tá lá inteirão, tá? Nunca tive problema. Como tingir o cordão de algodão cru? Pra tingir o cordão, você vai precisar de produto pra tingir, não tô lembrando o nome. Meu Deus, de tintura, né? Não tô lembrando o nome. Enfim, você vai precisar de cores de tingimento pra fazer esse tingimento. E aí existem formas diferenciadas de você fazer, tá? Tem produtos no mercado que são pós, por exemplo, que você consegue tingir. E aí eles têm explicação de uso, né? Que normalmente você dilui em água, normalmente a água é quente, se a água for quente ela diminui o cordão, então você tem que prestar um pouquinho de atenção. Tem como fazer tingimento natural, né? A Carol da Aldeia Ensaio,
dar um curso completo sobre tingimento de cordões dentro do meu curso, do Método Sobrenós. Então, lá também falo sobre isso, tá? Ela fala sobre isso, eu não ela, porque ela é especialista. Então, ela fala sobre isso também. Então, vai variar o tipo de tingimento que você quer fazer, a cor que você quer fazer. Para manter essa cor, tem como você usar produtos para essa cor ficar forte no cordão e não sair com o tempo, para não manchar, porque também dependendo do tipo de tingimento que você faz, ele mancha a parede, vai variar aí. Pra gente fazer o macramê, a gente tem que ter um estoque de cordões? Como planejar essa questão de quantidade e cor? Eu comecei sem estoque, tá? Por quê? Porque eu nem sabia se eu ia vender, né? Então, o que eu fiz? E é o que eu indico que vocês façam. Vocês procurem um cordão que vocês encontrem com facilidade dentro da região de vocês. E como que vocês vão saber isso? Perguntando pro bazar. Vou ligar no bazar, vou ligar no armarinho, vou ligar nas lojas que vendem artesanato, vou ligar onde vocês quiserem que vocês achem que vende cordão. E pergunta, olha, qual cordão você tem aí? A pessoa vai responder, você recebe esse cordão com frequência? Ou esse cordão tem falta? Como funciona? Ele fica em falta com frequência ou não? Você tem ele com frequência ou não? Vocês vendem por metro ou não? Vende rolo? Vale a pena vocês perguntarem. Por quê? Porque daí uma vez que vocês fizerem, digamos que você postou no Instagram e a pessoa gostou e ela quer, você já vende. Se outra pessoa gostou e quer, você já sabe aonde buscar esses cordões com facilidade para que você já faça o próximo projeto, tá? Então, eu comecei dessa forma. Eu indico que vocês comecem, testem, tá? Porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Isso é uma primeira questão. A segunda questão eu só passei a comprar produtos em grande quantidade após venda. Então, por exemplo, eu vendi uma cortina de 2,5 metros, eu vou lá e compro cordões em grande quantidade. Para comprar cordões em grande quantidade, eu preciso fazer uma compra mínima, eu preciso ter CNPJ. Aí eu comecei a estocar, foi aí que eu comecei a estocar cordão, tá? E vou ser muito sincera, eu nunca... Desses 4 anos e meio, tive um estoque enorme de cordões. Nunca. Sim, se vocês olharem, eu tenho aqui, sei lá, uns 10 rolos de cordões. Por aí. Não mais que isso. Hoje, atualmente. Então, quando eu preciso, eu compro já numa grande quantidade. Como eu vendo sob encomenda, e eu não vendo a pronta entrega, normalmente eu compro após a compra do cliente, tá? Mas se você tá fazendo... Se você começou agora e não tá fazendo sob encomenda... Vai fazendo desse jeito, verifique qual tem muita facilidade dentro da sua região e aí você consegue atender o cliente dentro daquilo que você postou, daquilo que você divulgou, tá? Tem como tingir apenas algumas partes do trabalho? Sim, tem como. Você teria que suspender o trabalho e colocar só as franjas. Ela perguntou especificamente das franjas. Você suspende o trabalho e coloca só as franjas imersas no tingimento. Lembrando que todo tecido suga líquido, né? Então, se você quer que ele fique exatamente no ponto, coloque um pouco mais para baixo e vai testando, porque ele vai sugar, ele vai subir naturalmente um pouco, né? Gente, obrigada pela presença de vocês por aqui. Beijo, meus amores. Até!